Estamos aqui hoje nos estúdios para falar de coronavírus, né? Muita gente está falando aí o tempo todo, as informações, algumas ainda deixam a pessoa em dúvida, por isso a gente trouxe aqui o Dr. Carlos Starling. Prazer receber você aqui. Prazer é todo meu, Breno. Olha, gente, ele é um infectologista com mais de 30 anos de carreira, né? E referência nacional e internacional na área, diretor da Sociedade Mineira de Infectologia e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia também, né? Então, doutor, a gente já vai começar com uma pergunta que é a básica, que é o coronavírus. O que é? Isso, inclusive, é uma dúvida da ouvinte Maria Elvina Simões. Aliás, os ouvintes da Alvorada, a gente tem que agradecer porque recebemos muitas dúvidas, isso, né? Mais uma vez. Vamos tentar esclarecer. Exatamente. E aí ela quer saber por que a doença ganhou, além de ser o coronavírus, o nome de novo coronavírus. Então, são duas perguntas. Novo, porque o coronavírus é uma família de vírus enorme, que a gente já conhece desde a década de 60. Entretanto, a maior parte dos coronavírus provocam infecções respiratórias, uma gripe geralmente muito branda. Entretanto, alguns coronavírus, né, modificados pela passagem de um animal para outro, no caso do morcego para um dromedário, né, isso acontecia na natureza e depois passa para o homem, né? Então, nós tivemos um coronavírus em 2002, que foi muito complicado, provocou uma síndrome respiratória muito grave, mas que foi contido, né? Em 2012 nós tivemos outro também grave, mas que ficou mais no Oriente Médio. E esse agora, que é o novo coronavírus, chamado pela Organização Mundial de Saúde de Covid-19. Que é um coronavírus também diferente, né, dos anteriores, e como ele está passando pela primeira vez num ciclo humano, nós não temos imunidade. E é esse o problema, que aí ele tem um potencial de gravidade maior, exatamente por nós não termos uma capacidade de responder, o nosso sistema imunológico não está preparado para essa cepa. Pois é, você falou aí dessas, vamos dizer assim, os resfriados que causam um desconforto respiratório, e as pessoas ficam muito com essa dúvida sobre os sintomas deste coronavírus. Exato. Quais são? Esse coronavírus, ele provoca tosse, febre, né? Geralmente uma febre alta, tosse e dificuldade respiratória em aproximadamente 5% das pessoas acometidas. Né? Em 80% das vezes vai ser um quadro brando, né? Parecido, realmente parece com uma gripe, né? Não é influenza, é diferente de influenza, para a qual nós temos vacina, para ele nós não temos vacina, né? E que vai ser um quadro de tosse, febre, tudo que vai passar em aproximadamente uma semana, 10 dias. Mas 20% das pessoas vão ter quadros mais severos, mais graves, né? E 3 a 5%, né? 5% deve ter formas que vão exigir terapia intensiva. E infelizmente 3%, de 2 a 3% evoluem para óbito. Pelo menos esses são os dados que nós temos da Organização Mundial de Saúde, de várias publicações, da situação da onda do vírus na China e agora na Itália. Sim. Então, na Itália, inclusive, em algumas regiões, a mortalidade está chegando a 7%. O que é bem diferente, por exemplo, de uma gripe comum, de um resfriado que praticamente não mata ninguém, né? A influenza, sim. A influenza, que nós temos a vacina, que vai ser feita agora, ela tem uma mortalidade na ordem de 0,3, 0,4%, quando muito. Né?
Então essa é a diferença, né? Pois é, doutor, essa é a gravidade. porque as pessoas elas estão preocupadas de modo geral justamente de que horas que eu tenho que sair da minha casa e procurar um centro de saúde, um hospital, por achar que estou com suspeita de coronavírus por causa dos sintomas semelhantes. Sim, na realidade febre alta que não passa, né? E dificuldade respiratória, tosse com dificuldade para respirar, né? Esse é um momento que é fundamental que as pessoas procurem, né, assistência médica. Se tiver basicamente com um mal-estar, com coriza e tudo, não tem necessidade de ir direto correndo para pronto-socorro, porque isso causa um tumulto muito grande no pronto-socorro e prejudica o atendimento daqueles que de fato estão precisando. Sim, né? sim. Então, esse é um apelo que a gente sempre faz. Né? Não vá por causa simplesmente de uma dor no corpo, uma tosse, um espirro, nada disso, né? Achando que já está com coronavírus. Não. Né? Nessa situação, fique em casa, não saia, tenha um convívio social mais restrito, use máscara, por exemplo, quando for sair para a rua, quando for entrar em contato com outras pessoas, por respeito às outras pessoas, lave as mãos para não transmitir, porque o vírus ele é transmitido por secreções respiratórias, e essa secreção ela sai no espirro saem milhões de vírus, infectam e contaminam o ambiente. Então o ambiente tem que ser limpo com álcool a 70% ou hipoclorito, que é água sanitária diluída, né? E além disso, lavar as mãos com a maior frequência possível. Aquelas pessoas que estiverem com sintomas brandos, evitem ter o contato com pessoas mais idosas, né? Porque a mortalidade ela aumenta com a idade. Não quer dizer que não possam morrer jovens. Sim. Né? Sim, tem mortalidade de jovens. Só que a mortalidade é muito diferente de pacientes acima de 70 anos. Sim. Já pula para 10, 14, 15%. Né? Inclusive a OMS falou, né, que já teve casos de morte de jovens e crianças em decorrência. Sim, porque as pessoas costumam banalizar o problema. Falar, não, isso só morre velho. Como se nós pudéssemos colocar os nossos idosos. Nós fazemos um sacrifício danado para que a vida prolongue com qualidade. Né? E agora não, só morre velho, eu não estou muito preocupado. Que isso? Isso é desumano, isso é falta de respeito. Né? Então nós temos que ter respeito, cuidado com os nossos idosos, né? Porque todos nós vamos e queremos ficar idosos. Exatamente. Né? E é bom, gente, como o doutor acabou de dizer, não é só o álcool a 70%, a água sanitária diluída, né, doutor? Sim, para usar em banheiro, para usar... Uma dificuldade já de encontrar álcool, inclusive, né? Sim, então, a água sanitária sim. é uma... não pode opção. passar água sanitária na mão, né? Porque isso acaba irritando. Dá problema de pele, né? Dá problema de pele. Mas o álcool sim, né? O álcool a 70%. Se não tem álcool a 70%, não tem álcool gel, pega o álcool, 1 litro, tira 300 ml né? E coloca completa com água. Então você vai ter um álcool a 70%, que funciona da mesma forma. Olha isso. Se quiser colocar um pouco de glicerina para passar na mão, ficar mais macio, não ressecar a mão, tudo bem. Se não quiser, use puro mesmo, que vai funcionar também. Olha só, o importante é manter a saúde em dia, né? Exatamente. Tá falando. A ouvinte Jaci, ela pergunta sobre quanto tempo o vírus consegue sobreviver fora da pessoa, em uma saneta, na mesa que a pessoa infectada põe. Tem algum estudo que já comprova isso? Tem estudos que ainda estão para serem concluídos, mas em geral esse vírus vive em torno de 9 horas. 9 horas. E quando em contato com álcool, né, menos de alguns segundos, né, menos de 1 minuto. Né? Então passou o álcool, deixou secar, já eliminou o vírus dali. Vírus não vive num ambiente igual a bactéria. Então, né, bactéria consegue ter formas que ficam muito tempo. Né? Esporos ficam muito tempo. Agora, vírus ele precisa de uma célula viva
para poder reproduzir. Então ele não reproduz em cima de uma mesa, no chão, etc. Não sobrevive. Interessante isso. A menos que tenha alguma coisa ali, alguma célula viva. Ah, tá. Né? Então mas no sangue, se estiver contaminado com sangue em um determinado lugar, o vírus vai ficar muito mais tempo, né? Porque ele tem célula para se reproduzir ali. Se tiver urina, sangue, ele pode ficar um pouco mais de tempo, mas em média, aproximadamente 9 horas. Tá. Outro ouvinte, a Cleonice, de Moema, no centro-oeste mineiro, ela, na verdade, ela está com várias dúvidas com relação ao isolamento, porque ela falou que voltou com a família de avião, recentemente, do Rio de Janeiro, não está apresentando nenhum sintoma, mas ela tem crianças e idosos em casa. E ela quer saber quantos dias eles precisam ficar em isolamento ou quarentena para ver se pegou o coronavírus. E se caso positivo, quantos dias os sintomas começam a se manifestar? Em geral, os sintomas se manifestam dentro de 14 dias. É um período de incubação do vírus. Por isso, a restrição das pessoas ficarem em quarentena, que na realidade não são 40 dias, né? São 14, porque isso corresponde ao período de incubação do vírus. Grande maioria das pessoas vão desenvolver sintomas dentro da primeira semana. Né? Okay. Ela pergunta também se o animal pode pegar, por exemplo, o cachorro. Olha, esse é um vírus que vem de animal. Né? Justamente. Esse é um vírus que migrou, fez uma migração interespécie. Né? Então, ele passou... geralmente o hospedeiro principal dele é o morcego. E ele passa do morcego para um pequeno animal qualquer, né? Para eventualmente até um gato do mato, cachorro do mato. Né? E isso foi na China. Né? Então, eles acham que depende, cada epidemia passa por um animal diferente que acaba tendo contato com o humano. No caso da MERS, em 2012, da síndrome do Mediterrâneo, né? Passou por um dromedário. Né? Morcego, dromedário e ser humano. Né? E o contato muito próximo naquela região do dromedário com as pessoas. Ele é usado para a locomoção. Né? Então, nessa epidemia agora, tem alguns trabalhos que mostram que animais domésticos podem ter também. Né? Nós ainda não sabemos qual que é a relevância disso. Lembrando que é uma epidemia que tem... nós estamos aí com 2 meses e meio, né? Então ainda é muito cedo para a gente saber essas coisas. De qualquer maneira, tome cuidado também com os seus animais domésticos. Tá. Agora, uma outra ouvinte, a Ruth, ela voltou da Europa no dia 3 de março. Bom, eu esqueci de responder em relação ao Rio de Janeiro. Sim, isso. O Rio de Janeiro, da ouvinte anterior, né? Ela veio do Rio. Depende da época do Rio de Janeiro. Nesse momento agora, Rio de Janeiro já tem transmissão comunitária. Tá? Então, se ela veio agora na última semana, é bom que ela fique realmente mais restrita em casa, contida em casa, por uma semana ou 2, o ideal, né? Seria 2 semanas, para evitar transmitir para outras pessoas, caso esteja com o vírus. Tá. Lembrando que hoje, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, nós já temos casos. Né? Temos casos confirmados em Belo Horizonte. E achamos que possa ter, está havendo também transmissão já comunitária. Né? Não teria motivo, ou seja, nós estamos tendo um atraso aí na liberação dos exames, mas nós não podemos atrasar com os cuidados. Sim, né? Isso é fundamental. Então, aí a gente estava falando sobre a ouvinte Ruth, que eu acho que é um caso já mais preocupante, porque ela veio da Europa. 3 de março ela voltou, visitou 6 países, França, Portugal, Holanda. Ela falou que não apresentou ainda sintomas claros, evidentes, que é o que a gente está falando aqui dos sintomas, apenas uma leve falta de ar, apesar de ter uma asma. Ela não teve febre, teve uma crise de rinite alérgica, e ela quer saber do senhor o que ela deve fazer, se faz o teste e, se tiver que fazer, onde ela deve procurar para fazer esse teste. Primeiro, o teste não deve ser feito, não pode ser feito em pessoas que não têm sintoma. Sim. Né? Se não tem sintoma, não tem por que fazer o teste, mesmo tendo vindo de uma região onde o vírus já
a epidemia já está numa fase diferente. Né? Porque não tem teste para todo mundo. Então hoje nós somos, é um bem muito precioso que nós temos que guardar para pessoas que de fato têm um sintoma, né? Ou pessoas que estão internando, que nós precisamos fazer o diagnóstico para manter isolado, né? ou não, para liberar os leitos do hospital para outras pessoas. Né? Então é importantíssimo as pessoas entenderem. Não procurem os centros para fazer os pronto atendimentos para fazer diagnóstico, porque se não tiver sintomas, se estiver sentindo alguma coisa, claro, né, tosse, febre, secreção, dificuldade para respirar, tem que procurar mesmo. Né? Mas um resfriado ou uns sintomas brandos, né, mantenha-se em casa, observe em casa. Tá. A ouvinte Sandra, e até a minha mãe também mandou, sabe? A Silvia, ela ouve muito Alvorada, e elas querem saber se uma pessoa que já teve o coronavírus, ela fica imune de pegar novamente, igual o dengue, né, que você pega e depois vem uma dengue mais forte. Olha, no caso do coronavírus, parece que desenvolve imunidade. Né? Tem uma imunidade, nós não sabemos ainda por quanto tempo, mas tem imunidade. Trabalhos ainda não concluídos mostram que algumas vezes a pessoa pode reinfectar, mas não, isso ainda está para ser esclarecido. Porque na China, inclusive, houve uma mulher que pegou, curou, depois pegou de novo. Nós não sabemos se ela realmente pegou outra vez ou se ela não curou direito. Então essa é a grande pergunta. Mas, ou seja, esses são trabalhos científicos que ainda estão por ser concluídos. Pessoas com bronquite, asma, como a gente falou, que já tem um problema respiratório, né, naturalmente, elas devem redobrar a atenção, além do que as pessoas que estão sadias, que não têm essa doença, porque já tem problema da respiração aí no meio, né? Perfeito, né? As pessoas que têm doenças crônicas devem se preocupar muito, né? Devem ficar, essas inclusive tem que ficar mais em casa mesmo, nas próximas 3, 4 semanas, ficar em casa, essa é a recomendação que a gente tem dado, e não só para elas, né? Hoje a recomendação é que as pessoas evitem bares, restaurantes, qualquer tipo de festa, qualquer aglomeração, elas devem evitar, para que nós não tenhamos um pico muito agudo de número de casos, que isso suplanta a capacidade do sistema de saúde de responder a essa demanda. Então, quando nós falamos, 5% dos pacientes vão precisar de terapia intensiva, parece pouco, mas quando nós calculamos que cerca de 70% das pessoas devem ter em algum momento um quadro por coronavírus, né? Você pega 70% da população e verifica o que significa um 5%. Né? É muita gente. Então o sistema de saúde não aguenta esse tipo de pressão. Por isso a ênfase nos cuidados e o afastamento social. Nós não temos vacina por enquanto, deve vir mais para frente, 1 ano, 1 ano e meio. Né? Nós não temos um tratamento eficaz para dar para as pessoas na comunidade, né, que seja validado pelas agências reguladoras. Portanto, o que nós temos que fazer são os cuidados. Lavar a mão. Uma vez, né? Exatamente, são os cuidados. E o afastamento social. Na Itália, cidades que fizeram um afastamento social rigoroso conseguiram ter muito menos casos do que cidades que não tomaram essas providências. Então, cidades que não tomaram, ficaram mais light na restrição de contato social, a epidemia explodiu. Né? Doutor, pois é, pegando esse gancho aí, principalmente alguns países da América do Sul já fecharam as fronteiras. O Brasil ainda está aberto. O que você acha dessa medida que ainda não foi tomada? Eu acho que realmente nós estamos levando as coisas nesse momento ainda está muito devagar, né? Nós temos que ser mais rigorosos, né?
o vírus ele não tem barreiras. Ele não tem barreiras. Tá? Então, a barreira que nós podemos fazer é entre nós, né? Estabelecendo uma distância, né, entre as pessoas para evitar a transmissão e os cuidados. Né? Etiqueta para tossir, ou seja, não vale aquele espirro escandaloso que joga na secreção para tudo quanto é canto. Né? Mas espirrar, tossir, cobrir o rosto, né? E lavar as mãos logo na sequência, porque você pode cumprimentar alguém e infectá-lo. Ou até pulmão, superfície, né? Enfim. O ouvinte Sérgio, ainda dentro dessa questão de doenças, que ele tem diabetes tipo 2, tá? Na doença crônica, né? E falou que também já colocou 3 stents no coração. Aí ele pergunta se ele começar a ter sintomas, né, que podem ser coronavírus, se ele tem que ir para um hospital ou permanecer em casa. Pelo fato dele ter a doença crônica, ele já tem que se preocupar mais, porque você já falou que... Tem que ficar atento, principalmente para não ter. Se tem doença crônica, nesse momento é restrição social. Ficar em casa, lavar as mãos, evitar... Chegou gente da rua, pergunta. Né? Você tem que ser indelicado com a visita nessa hora. Olha, se você estiver gripado, pelo amor de Deus, não me visite, não. Né? Fique longe de mim, porque... doença crônica e coronavírus não combinam. Né? Então, evite visitar, né? Quem tiver com qualquer sintoma respiratório, evite visitar pessoas mais idosas ou que são portadoras de doenças crônicas. E aí o ouvinte Bruno pergunta: doutor, a orientação que estão passando é que se a pessoa sentir sintomas, tem que ficar em casa e só ir ao médico caso a situação se agrave, para não sobrecarregar os hospitais. Então, se no caso de uma pessoa apresentar os sintomas, ficar na quarentena, ela pode usar remédios tipo analgésico, controlador térmico para minimizar o resfriado, ou se é melhor não usar nada para acompanhar a evolução dos sintomas? Não, se tiver febre, uma febre baixa, pode tomar sim, dipirona, paracetamol. Não deve tomar nada com ácido acetil salicílico, nem ibuprofeno. Nem ibuprofeno. Não tomar ibuprofeno, que nesse caso tem estudos mostrando que a evolução foi pior. Né? Então, é o paracetamol ou a dipirona. Lembrando que nós temos também, estamos entrando numa fase de dengue. Né? Então, evitar ácido acetil salicílico é importante tanto para vírus, né, para o coronavírus, quanto para a dengue. Aqui, ácido acetil salicílico está proscrito, né? Ou seja, é contraindicado. E que está em quais remédios mais populares aí, só para a gente exemplificar? Aspirina, né? Aspirina. Aspirina é bem comum. Muito comum, né? Tem vários aí. Tá. Agora, a ouvinte Milena, ela, além de querer saber o que é uma pandemia, né, que passou de uma epidemia para a pandemia segundo a Organização Mundial da Saúde, ela quer saber quanto tempo demora para passar. Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Quando vai passar? Né? A pandemia, a Organização Mundial de Saúde declara quando você tem doença em praticamente todos os continentes, que é o que aconteceu nesse momento. Ele foi passando e foi muito rápido. Em 2 meses já está praticamente no mundo inteiro. Né? Então é como se fosse uma tsunami viral saindo da China e passando pelo planeta inteiro. Né? E isso passa tão rápido assim por causa dos nossos meios de transporte. O indivíduo que está na China num dia está em São Paulo no outro. Né? Então, a epidemia ela avança rapidamente. Em geral, nós vamos ter essa onda agora, essa primeira onda, né, que vai pegar nós estamos estimando aproximadamente 60%, 70% das pessoas vão ter essa doença nos próximos, dentro desse ano, né? Desse ano, e no próximo praticamente 70% da humanidade deve ter esse vírus. Né? Essa onda, essa epidemia inicial, o pico inicial, dura aproximadamente uns 2, 3 meses. Se a gente tratar direitinho, se a gente fizer tudo direitinho, principalmente restrição social. Né?
Mais uma vez, frisando, importante as pessoas ficarem em casa. Né? Nesse momento é o mais seguro. Né? Se manterem em casa, se começar com sintomas, o sintoma agravou, vai num pronto atendimento. Mas se tiver só com o resfriado, fique em casa. Tá. Doutor, algumas mensagens enviadas por redes sociais estão questionando o fato, né, do coronavírus estar muito alardeado, né, que outras pandemias já mataram mais pessoas, por exemplo, a gripe suína, 300 mil pessoas no mundo, e aí o câncer, aí vem essas coisas nas redes sociais que a gente tem que esclarecer para os nossos ouvintes, porque não se isso trata de já alarde, aconteceu, né, com outras doenças. Com outras doenças e isso não alivia nada na nossa situação. Ou seja, nós temos dengue, que é mais grave. Pois é, nós vamos ter dengue e coronavírus. Tem acidente de carro, nós vamos ter acidente de carro e coronavírus. Né? Ou seja, são problemas superpostos, né, que já sobrecarregam o sistema de saúde, custam muito caro para toda a sociedade, porque nós é que bancamos isso, e esse vírus está dando um prejuízo brutal para a humanidade. Praticamente provocou uma queda das bolsas de valores parecido com a invasão de Hitler à França. O impacto desse vírus foi semelhante a quase que o start ou o começo da Segunda Guerra Mundial em termos de impacto na Bolsa de Valores. Então, vai passar. Né? A gente imagina que dentro de 2, 3 meses isso deve ir voltando ao normal. Né? Nesse momento está muito ruim. E ainda, nós aqui em Belo Horizonte, ainda não chegamos, estamos longe de chegar no pico da epidemia. Tá. A ouvinte Deise Paula, ela quer saber se só é possível detectar o coronavírus através da tomografia computadorizada ou se o raio-x já consegue mostrar algum... Não, a detecção do vírus ela é feita por exames de laboratório, que no caso é a pesquisa do RNA viral. Né? Então, é feito um teste, né, para ver se é o vírus mesmo. Né? E um grande problema é desenvolver esse teste, né? Porque a epidemia é muito recente, então a indústria ainda não conseguiu, teve que correr atrás para poder fazer esses testes rapidinho, mas ainda não conseguiu suprir a necessidade do mundo inteiro, porque a epidemia explodiu tem muito pouco tempo. O raio-x é para quem vai para o hospital, né? Já é feito o raio-x, feito a tomografia, tem achados muito característicos, né? Mas não é obrigatório que seja feito, né? Não é obrigatório. Então, não tem como fazer tomografia, uma região que não tem, o tomógrafo está estragado, tudo. Não, faça o diagnóstico clínico. Se necessário, faz o diagnóstico laboratorial, né? E depois interna, faz o raio-x, né? Porque já pode ajudar. Né? Então, isso aí nós estamos difundindo através das sociedades, sociedades científicas, a rotina para cuidar e orientar os nossos colegas na condução dos casos. E principalmente na forma deles se protegerem. Né? Nós temos uma preocupação muito grande com os profissionais de saúde, que estão na linha de frente, e nós já vimos que pela epidemia na China, na França, na Alemanha e na Itália, que os profissionais de saúde são frequentemente infectados, né? Até 15%, 20%, às vezes em alguns locais que não tiver os insumos adequados, até 30%, 40% dos profissionais pegam a doença. E isso compromete ainda mais a capacidade de resposta do sistema de saúde. Então, é importante, não é para as pessoas entrarem em pânico, mas é para terem realmente a noção da gravidade e da seriedade com que nós estamos lidando, e com a perspectiva que não é boa. Então, aí cada pessoa tem a sua responsabilidade. Cada indivíduo tem que se preocupar, né,
com ele mesmo e com quem está em torno. Porque senão a epidemia não passa, ela vai arrastando. Né? E vai tendo também um número de casos cada vez maior, com o número de óbitos, ou seja, o sofrimento social é muito maior. Então, a gente fala muito sobre os infectados e as mortes, mas a gente também tem que falar que muitos infectados se curaram, né? Claro, 80 a 85% das pessoas vão ter sintomas brandos, mas 15% vão ter quadros mais graves. Né? Vão morrer cerca de 2, 3%, que é a mortalidade por esse vírus, mas não alivia muito. Né? Pouca gente que vai morrer, não, é muita gente. Né? Considerando uma população como a nossa, nós temos sim que nos preocupar. E isso pode ser alguém que a gente gosta muito. Né? Qualquer morte. Qualquer morte. Uma que né? seja. Então, isso para as pessoas pensarem, olha, a minha atitude influencia no resultado de toda uma sociedade. Exato. Então é muito interessante porque o vírus e essas epidemias nos ensinam muito. Né? Eles trazem para a gente a percepção de sociedade. O ouvinte Vinícius, de Sete Lagoas, ele quer saber se o vírus encontrado no Brasil é o mesmo da China ou se houve alguma mutação. Olha, ele sofre modificações, mas o comportamento é basicamente o mesmo. Então isso não vai prejudicar o desenvolvimento de uma vacina, né? Porque não. muitas mutações. É um vírus RNA, né? Ele é um vírus mais complicado de desenvolver vacina. Os vírus RNA, por exemplo, o vírus da AIDS é um vírus RNA. É mais complicado porque ele realmente sofre mutações. São pequenas modificações que dificultam o desenvolvimento de uma vacina que contemple todas as cepas. Né? Então, sobre essa questão, houve uma possível, se é que a gente pode falar de comemoração quando o vírus chegou no Brasil, no sentido de, aqui é um país que está passando ainda pela estação do verão, né? Que pode ser que o vírus não seja tão danoso quanto foi nos outros países que estão passando por essa época do frio. Mas a gente não sabe o comportamento dele, né? É bom não contar com isso. Né? Pode ser que ele... Não, pode ser, mas nós não sabemos se é. Né? E em outros países, como por exemplo a Austrália, ele alastrou rapidamente. Então também no verão, um clima muito parecido. Né? Em outras epidemias, isso não aliviou muito. Então não é bom contar com essa sorte. E tem a questão do suor também. Né? O vírus ele é eliminado, né, a forma mais frequente de transmissão é pelas secreções respiratórias, mas ele é eliminado pela urina, pelas fezes, pelo suor. Mas, ou seja, é uma situação em que nós temos que nos precaver. Né? Não conte com o verão, mesmo porque o verão está acabando. Né? E nós estamos entrando numa época difícil, né, que é o inverno, que favorece inclusive outras infecções respiratórias. E aí nós temos como evitar outras infecções respiratórias, não o corona. Né? O corona é só medida de controle mesmo. Mas influenza nós podemos vacinar. Então nós podemos minimizar, pelo menos tirar um problema, né? Ou reduzir muito, né, com a vacina. Então eu recomendo pessoas, os grupos indicados de vacinação, vacinem contra a influenza. Aquelas pessoas também mais idosas ou com portadoras de alguma doença crônica, vacinem contra a pneumococo, que é uma bactéria que complica as infecções virais, seja influenza, seja coronavírus. As infecções virais, né, são agravadas pelas infecções bacterianas superponentes. E o pneumococo, né, nós podemos evitar a infecção através da vacina para muitas cepas de pneumococo. Então, aquelas pessoas portadoras de doenças crônicas, vacinar contra a influenza, vacinar contra a pneumococo. O Vandercy pergunta qual é o tratamento e quais são os medicamentos usados para casos de coronavírus. Por enquanto não tem nenhum aprovado. Né? E tem várias pesquisas
alguns medicamentos, inclusive que nós usamos hoje nós não usamos mais, raramente, né? Usamos no princípio da epidemia da AIDS, estão sendo testados. Né? Tem várias drogas sendo testadas, mas nenhuma delas ainda com trabalhos conclusivos, né? E que possam indicar para uso comunitário. Por enquanto, nós ainda não temos essas drogas. Entendi. E mulheres grávidas podem passar a doença se tiver infectado para o feto? Não tem nenhum estudo mostrando que isso possa acontecer. Claro, infecção em grávida a gente tem que evitar. Sim. Então a gente recomenda que as grávidas se mantenham mais isoladas e quietas em casa nesse momento. Evitem convívio bebês, social. Né? Assim como os bebês também assim já como tem os bebês. imunidade mais baixa. Então, a questão da vacina. Os Estados Unidos hoje anunciou que está fazendo testes em humanos. Mas você já adiantou aí que daqui a um ano, né, mais ou menos, que a gente vai começar a ter Vacina é coisa muito séria. Para aprovar uma vacina, olha, uma vacina demora geralmente 10, 15, às vezes 20 anos para ser desenvolvido. Passar por todos os testes de segurança. Né? Não tem nenhuma dessas vacinas que não tenha passado por um screening científico muito rigoroso. Né? Vacina é algo seguro, né? De fato. Né? Por quê? Porque tem muita pesquisa por trás, tem muito órgão de regulação controlando os efeitos colaterais. Né? E essa vacina para coronavírus, veja bem, ela começou a ser desenvolvida para SARS em 2002. Sim. Nós estamos em 2000, são 18 anos que já tem estudos de pesquisas, já tem pesquisas em andamento. Né? Então não é de hoje. Então tem uma vacina que estava sendo pesquisada para esses outros coronavírus, que agora está sendo testada para o SARS, para o Covid-19. Né? E outro aspecto importante, vocês viram como é que para tossir? Você viu? Técnica perfeita para tossir, né? A ouvinte Irene, olha, eu achei interessante essa pergunta, porque eu não ouvi falar. Ela falou, precisa higienizar os cabelos? Né? Pode, doutor, o cabelo transmitir o vírus caso contaminado por alguém que espirra sobre você ou passa a mão? Pode, o vírus fica ali. Interessante. Né? Então sim. Tanto que quando nós vamos examinar alguém no hospital, nós temos que colocar gorro, né? Pessoa, quando nós vamos cuidar ou fazer uma intubação, fazer uma coisa desse tipo, examiná-la, nós temos que usar máscara, né? Luva, capote, ou seja, os cuidados para pacientes que de fato têm a doença, né? Ele tem que ser feito com paramentação. O pessoal tem visto aí as imagens que aparece uma pessoa parecendo um astronauta. Né? Exatamente. E é mais ou menos por aí. Agora, o cabelo pode se contaminar, sim. Se alguém espirrou, tossiu em cima de você, lave o cabelo, não fique tocando o cabelo e colocando a mão na boca, olho e nariz, porque pode se infectar. Né? E fique de olho. Se isso aconteceu dentro de um ônibus, né, saiba que você tem que prestar atenção se você vai desenvolver sintomas, né, nos próximos 7 dias ou 14 dias. Tá. O ouvinte Célio, do bairro Palmeiras, falou que trabalha na região hospitalar de BH. E aí ele quer saber assim, se ele tem que ter um cuidado a mais. A gente já falou que ele perguntou de máscara, mas você já falou. Não faz sentido usar máscara no meio da rua. Né? Mas por ser ambiente hospitalar, ele tem que ter um cuidado redobrado também? Não, ele tem que tomar cuidado, ou seja, ele trabalha numa área hospitalar. Então, mais um motivo para lavar as mãos sempre que tocar qualquer superfície. Né? Evitar tocar nariz, olho, boca. Né? Controlar as suas doenças de base, se tiver alguma. Pacientes com AIDS, né? Devem tomar seus medicamentos de forma rigorosa. Né? Para que não, ou seja, e quem não sabe que tem AIDS, nesse momento é fundamental testar. Tá? Então é algo que nós recomendamos, né? Mesmo, é fundamental que todas as pessoas procurem se testar para a AIDS, né? Porque se tiver com a imunidade baixa, não souber,
né, a doença é muito mais grave. Né? Então, já aquelas pessoas que estão em tratamento, e o tratamento é muito, hoje, um tratamento praticamente com pouquíssimos efeitos colaterais, né? A pessoa vive normalmente, então não há motivo para a pessoa não se testar. Né? Então, quem não sabe se tem AIDS, se teste para AIDS. Você pode fazer em farmácia, hoje teste para AIDS está difundido em todo o sistema de saúde, né? E comece logo o tratamento se tiver. Encare, a AIDS hoje não é mais sentença de morte. Exatamente. Né? É sentença de morte para quem não faz o diagnóstico, que aí já chega muito grave no hospital. É, né? Aquela coisa, né? Quem procura acha a cura. Acha, né? A cura, exatamente. Muito bom. Às vezes a pessoa fica com medo, né? Mas tem essa questão, vai lá e faz, né? Não fica com a dúvida. Agora, a gente está falando muito de rua, transporte público. Em casa, qual é o cuidado que eu devo ter? Por mais que seja meu filho, seja meu pai, eu tenho que ter um cuidado também, né? Tem que ter um cuidado, né? E aí vale as mesmas recomendações. Em casa, lavar as mãos com frequência, chegou da rua, lave as mãos, limpe o ambiente, né? Então, tudo isso é fundamental. Né? Os mesmos cuidados que nós comentamos para a rua, dentro de casa, são redobrados, porque o contato entre as pessoas é muito maior. Se tiver gripado, separe. Né? Separe, uma pessoa vai para um canto, se tiver idoso em casa, se puder, inclusive, ter um afastamento da casa, seria melhor. Né? Olha só, interessante. Agora tem um combo aqui de perguntas que são parecidas, que são profissionais. Eles falam o seguinte, tem aqui a Islane Guimarães, que é manicure, e ela quer saber se também suspende os atendimentos, porque ela tem o hábito de trocar as toalhas, né, das clientes, higienizar as superfícies tocadas por ela, mas ela está com medo, ela não sabe se ela deve suspender. Nesse momento, suspenda. Nós estamos suspendendo tudo que não for essencial, absolutamente fundamental, né, para a proteção de quem presta o serviço. Né? Não estou dizendo que uma mão bonita, né, bem cuidada, não seja importante. É muito importante. Né? O cuidado, né, a vaidade, ela é importante. Né? E o trabalho de cada um é muito importante. Mas nesse momento é preferível que as pessoas parem de fazer os atendimentos, mantenham o afastamento social. Isso é a dúvida do professor de Pilates Henrique também, da professora também de Pilates da Kelly, ela falou que inclusive tem idosos no meio do atendimento. Então... Exatamente. Nesse momento, evite. Né? Funcionários, por exemplo, diarista. A ouvinte Maria Clara, ela falou que não está sabendo lidar, como que ela faz no caso, se tem alguém, eu tenho uma diarista, tem alguém com risco, se eu devo afastar minha diarista. Se tem alguém doente em casa, não exponha o seu funcionário, que nesse caso é socialmente mais vulnerável. A nossa grande preocupação é com a dispersão dessa doença nos grandes conglomerados de favelas, né, onde as condições sanitárias de habitação são... Porque nesse momento a doença veio, né, com pessoas que tiveram condições de viajar, vir de fora, né? Mas na hora que tiver sustentada a epidemia na população, vai chegar para todos. Então, quanto mais tarde isso chegar para a população mais vulnerável, melhores são as chances da gente ter menos casos ou ter condições de tratar todo mundo. Agora, essa coisa de ficar em casa, tem prédios, por exemplo, que tem academias, né, salões de jogos, e tem ouvintes que estão com muita dúvida sobre isso, se deve evitar a academia. Por exemplo, natação pode continuar? A academia, a gente recomenda que fique totalmente aberta. Né? Nesse momento, aquele monte de gente fazendo exercício junto não é recomendável. Então, dependendo do grau de frequência, eu acho que os moradores devem estabelecer horários para utilização, para não concentrar mais de 2 pessoas, 3 pessoas num espaço restrito. Depende, obviamente, do tamanho da academia. Mas usou cada aparelho, passe álcool nos pontos que sua mão tocou. Né? Então, esses são cuidados básicos, né, de higiene.
Se puder, se tiver muita gente utilizando, cancele a academia também. No caso da natação? No caso da natação, tem que conferir cloro, né, se a água está devidamente clorada. Tá certo. Bom, doutor, eu quero te agradecer muito a sua atenção, né? Foi muito esclarecedor, porque pelo número de perguntas que nós recebemos dos ouvintes, nós não conseguimos, infelizmente, ouvintes, eu peço desculpas a vocês, né? O doutor ainda tem uma série de pessoas, veículos para atender, né, doutor, sobre esse coronavírus. Exato. Mas eu gostaria que você deixasse a sua última mensagem aqui pra gente. Olha, com o maior prazer. Primeiro, eu adoro a Alvorada, né? É uma rádio maravilhosa, né? E a minha mensagem é que as pessoas realmente prestem muita atenção no momento que nós vamos viver nas próximas semanas, né? As recomendações que estão sendo feitas, elas são para a proteção de todos, né? Então, contenção social significa ficar em casa, né? Sair para o que for absolutamente fundamental, ou seja, ir ao supermercado, ou ir ao médico, né? Até as consultas eletivas ou consultas que possam ser feitas em outro momento devem ser evitadas. As pessoas devem evitar ir por qualquer sintoma em pronto atendimento, lembrando que os pronto atendimentos vão ficar cheios, né? E você pode adquirir, né, coronavírus nos pronto atendimentos. Até os idosos devem evitar, né? Os idosos principalmente. Os idosos nesse momento, quanto mais restritos em casa, quanto mais quietos em casa, melhor, né? Aproveitem, vão assistir um bom filme, limpar o armário, né? Limpar, arrumar a biblioteca, né? Essas são coisas. Nós temos muita coisa para fazer em casa. Tem mesmo, né? Viu? Nós temos muita coisa. Se todo mundo prestar bem atenção, você sabe que você tem muita coisa para fazer dentro da sua casa. Nem que seja arrumar uma gaveta. Né? E só para exemplificar, ontem nós conversamos, né? E eu tinha uma viagem, né? Eu ia pegar um avião, você falou, não vai, porque eu cancelei. Falei, pô, se um infectologista cancelou a viagem de avião, eu que não vou dar a de louca, né? Exatamente, nesse momento. E é muito interessante, porque o avião você fica contido num espaço durante um tempo, e já tem estudos mostrando que 2 fileiras para frente, 2 fileiras para trás, se tiver alguém tossindo no meio, né, a chance de infectar essas pessoas é de 80%. Nossa, né? Então, se puder evitar a viagem de avião nesse momento, evite. Ou vai de carro. Né? Carro pode. Dentro do seu próprio carro pode. Sim. Né? Então tá. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Hoje nós conversamos aqui com o doutor Carlos Starling, né, que é infectologista há mais de 30 anos nesta área, atuando como diretor da Sociedade Mineira de Infectologia e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Mais uma vez eu peço desculpa a você, ouvinte, que mandou sua pergunta e não respondemos aqui. Vamos ter outros encontros, né, doutor? Se Deus quiser, vai ser um prazer. Né? E quem sabe trazer boas notícias, né, doutor, sobre esse coronavírus. Se Deus quiser, eu gostaria muito de dar essa notícia. A epidemia acabou. Né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos fazer. Nós vamos passar. Sim, nós vamos passar. O trabalho está sendo feito, você já deu seu recado, falou que cada ação mínima de cada um vai fazer a diferença no coletivo. É bom dizer isso, né? Sim. Faz diferença, gente. O doutor está aqui para comprovar. E mais uma vez, obrigada a vocês. Vamos aguardar aí os próximos dias. Qualquer coisa, o doutor vem para cá de novo esclarecer nossas dúvidas. Muito obrigada, doutor. Prazer enorme.